Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs. Ah, Peço licença e permissão aos mestres, às mestras, os irmãos e as irmãs, para entrar um pouco no debate, no assunto aí sobre Lucifer, sobre Satã, sobre o diabo, etc, coisa e tal. Eu gosto sobre magos também, porque não? Eu gostei muito do assunto e acho que essa eu vou pegar uma caroninha aí com o mestre João para poder é, interagir com os irmãos também. Bom, vamos lá. Eu vou falar como mago e vou falar como professor de etimologia. Etimologia é a origem dos nomes e os seus significados. Por exemplo, no alfabeto hebraico não existe a letra J. A letra J é substituída pela letra Y. Y em hebraico é Yod. Y-O-D mudo. Yod. Então, sendo assim, não existindo a letra J, não existe o nome Jeová, é Yehová. Não existe o nome Jesus, é Jesus. Não existe o nome Jerusalém, é Jerusalém. Não existe o nome Jeroboão, é Jeroboam. Não existe o nome Jacó, é Yaakov. Então, como professor de etimologia, estou apto para falar ou para decorrer sobre determinados assuntos. Não só sobre como professor, mas também como mago. Mago é aquele que procura estudar e aprimorar os seus conhecimentos em ambas as vertentes. Então vou dar também aqui a minha opinião. A igreja evangélica precisa de um curso, pelo menos um curso básico em etimologia. Por exemplo, a crença em um inferno é só parar, pensar, analisar e estudar a expressão, o verbo, a linguagem, a linguística popular de inferno. Hoje acredita-se de fato que inferno seja um lugar que arde em fogo, o verme nunca morre, o fogo nunca se apaga, um lugar de tormenta, um lugar de fogo eterno, quanto na verdade não é. A expressão inferno em hebraico, e eu vou pronunciar em hebraico porque falo em hebraico. Vou usar palavras em grego porque falo em grego. O meu inglês não é muito bom, então vou decorrer daquilo que conheço. A palavra inferno em hebraico existem duas conotações: Seol e Gena. Essas são as duas conotações para Seol e Gena, que são de fato inferno. A palavra inferno em grego também existem duas conotações. Hades, dois vernáculos, melhor dizendo, duas narrativas interpretativas. Hades e Tártaro. Esse Tártaro, segundo os gregos, possui 7 níveis, ou 7 nível, para os 7 pecados capitais. A palavra inferno em inglês é hell. Hell. O dicionário Aurélio e o dicionário Wycliffe, hoje é o melhor dicionário do mundo da atualidade. E o dicionário Wycliffe traduz a palavra inferno como sepultura. E isso é tão certo como o Sefer Shlomo Melech, Sefer
livro em hebraico. Shlomo, Salomão em hebraico. De Melech, rei em hebraico. Sefer Shlomo de Melech, o livro do rei Salomão, principalmente o livro de Provérbios, diz que o inferno ele é para baixo, ou seja, uma sepultura. Sefer Yod, Sefer, livro em hebraico, Yod, Jó em hebraico. Sefer Yod, livro de Jó, diz que no inferno ou na sepultura não há pensamentos e nem lembranças de ti. E isso é verdade. Quando a matéria desce e se junta ao pó, não há lembranças e nem pensamento. Então, inferno nada mais é do que uma sepultura, ok? Ok. Essa ideologia ou esse conceito de que eu tenho que aceitar a Jesus como meu alto e suficiente Salvador, senão eu irei para o inferno, isso não aplica-se dentro da etimologia. Ora, pois, se o tal Jesus existiu e ele morreu, ele foi ao inferno, porque está escrito na Catamapectros, Katar é segundo em grego. Por exemplo, para o Antigo Testamento, como ele foi escrito em hebraico, então eu tenho que falar em hebraico. Então, em hebraico, livro em hebraico é Sefer. Sefer. Sefer é livro em hebraico. O Novo Testamento ele foi escrito em grego, então não existe Sefer, porque Sefer é hebraico. Na linguagem grega se usa katar. Katar é segundo. Por exemplo, katamataion, segundo Mateus. Katamarkon, segundo Marcos. Kataluka, segundo Lucas. Katayonan, segundo João, e assim sucessivamente. Então, Pectros, ele diz que este suposto Jesus, ele desceu ao inferno, ou seja, a sepultura, e pregou, anunciou aos espíritos que estavam em prisão. Aí entramos também em outra controvérsia da expressão, enfim, a expressão, a forma linguística, etimológica de espírito. Todos nós sabemos que somos tricotomistas, dotados de corpo, alma e espírito. Bom, vamos lá. Explicando também etimologicamente. Como professor de etimologia e de teosofia, posso manifestar-me. Etimologicamente falando, a expressão espírito. Espírito em hebraico, ele é ruach. Ruach. Ruach é espírito em hebraico. Espírito em grego é pneuma. Pneumatos. Pneuma é espírito em grego. Ruach é espírito em hebraico. Tanto a expressão pneuma como a expressão ruach, que ambos significam espírito. Espírito é nishmar. Nishmar é vento, sopro, fôlego de vida, assopro, vento. Então, nós não precisamos ser uma Dilma Rousseff para falar que conseguimos prender um vento, porque espírito, etimologicamente falando, é vento, sopro. Então não tem como prender o vento, nem tampouco prender o sopro. Então isso cai em contradição com os escritos de Pedro, que diz que o tal Jesus, ou o suposto Jesus, desceu ao inferno e pregou aos espíritos que estavam em prisão. Não se aprisiona vento e nem se aprisiona um sopro. Bom, se tratando de alma,
A expressão alma em grego ou em latim é psique. Psique. Psique é psicológico. Psicológico é ciência, razão e emoção. E isso não se prende. Não precisa ser nenhum cientista para dizer ou afirmar que somos átomos. E átomo, ele nunca morre. Átomo, por si só, ele se subsiste. Então, esta ideia ou ideologia de que eu devo aceitar a Jesus ou ele vai lançar a minha alma no inferno, isso também cai em contradição com a ciência. Porque a nossa alma, psique, ciência, razão e emoção, nada mais é do que átomos, força que por si só se subsiste de geração em geração e por séculos dos séculos. Então, etimologicamente, os nossos irmãos evangélicos deveriam estudar um pouquinho a mais. A questão sobre Jesus, Jesus Cristo, Filho de Deus, na verdade, ele nunca existiu. Nunca existiu um Jesus, Filho de Deus. Até porque Jesus não é um nome hebraico, ok? Ok. E se Jesus viveu nas terras da Judéia, ou em Jerusalém, ou em Yehudá, em Judá, ele não poderia ter chamado Jesus. Por quê? Porque no alfabeto hebraico não possui a letra J. Seria Jesus. E Jesus, ou Iesu, em grego, é uma divindade pagã da Grécia. Eu não sou nenhum expert e o mestre João, ou os mestres aqui, em algumas traduções em Yorubá, a expressão Iesu ou Iesu nada mais é do que Exu, ok? Ok, Exu. Ainda há uma expressão em Sefer Bereshit, Sefer, livro em hebraico, Ber, no em hebraico, Reshit, princípio, início, começo em hebraico. Sefer Bereshit, livro do princípio, livro do início, livro do começo. Em grego, katagênesis, que é segundo Gênesis. Essa expressão segundo não significa que está de fato escrito daquela forma, mas o intérprete daquela literatura entendeu daquele jeito e foi segundo o intérprete colocou e expôs daquele jeito. Há uma expressão na Sefer Bereshit, Aleph, Aleph. Aleph é um em hebraico. Parashat Aleph, porção 1, ou capítulo 1 do livro de Gênesis, diz que no princípio Bará criou os céus e a terra. Essa expressão bara ou bará, em linguagem em Yorubá, também é Exu. E agora? Só que esta expressão bará em hebraico é nada. Então, a escrita diz que Hashem é eterno em hebraico. O eterno, ele pegou o nada e do nada fez um, abre aspas, tudo. Então, só que esta expressão nada é uma emantação que por si só ela se subsiste e ela existe. Ou seja, em Urubá, voltando novamente para Exu, que é uma força que por si só existe, age e faz de fato as coisas acontecerem. E nessa tentativa narrativa, interpretativa dos irmãos evangélicos nos mostrar um Deus, na verdade eles dizem ou usam uma forma que o nome de Deus ele é impronunciável, sendo apenas de consoantes, como Yod, Re, Vav, Re.
Com o passar do tempo, esse Yud-He Vav-He se transformou em Yahweh, de Yahweh, Yahim, de Yahim, Elohim, de Elohim, Adonai, de Adonai, Javé, de Javé, Jeová, de Jeová, na transliteração para o grego, colocaram como Deus, etc., coisa e tal. Mas se nós formos olhar pela teosofia, a teosofia é a cientologia que estuda os mais de 2.758 deuses. Né? Sabemos que Adonai não é Senhor. Adonai vem de Adoni, Adoni vem de Adonias. Aí a pergunta é, quem é Adonias? Essa é a grande questão. Então tá aí algo para os irmãos evangélicos estudarem. Quando Rabino, Moisés em hebraico, Rabino em hebraico. Quando Rabino foi perguntar para Hashem é eterno em hebraico. Mas no nome de quem eu vou anunciar os teus benfeitos, as tuas obras, no nome de quem? O Eterno olha para Moshe e disse, Shem Hameforash. Shem Hameforash significa o nome que é sobre todo nome. Nessa expressão, o nome que é sobre todo nome, colocaram eu sou o que sou, eu sou o que serei e estou aqui para me manifestar. Então, esta conotação de eu sou o que sou o que serei e estou aqui para manifestar, também cabe naquele que sempre chega para resolver a situação na hora certa. Dentro de uma linguagem africana, ou de uma crença africana, voltando novamente para Exu. Levando também em consideração as expressões como diabo. Diabo vem do grego diabolos, só que os irmãos evangélicos e alguns irmãos de nação precisam entender que diabo não é um ser, não é uma pessoa física, visível, palpável. Diabo é uma força de expressão, principalmente aplicada pelos católicos jesuítas, né, que focaram esta expressão diabo. Eu vou explicar para os irmãos, tentar explicar para os irmãos de fato o que é um diabo. Por exemplo, eu vou usar o mestre João, porque aqui no grupo é o que eu tenho mais afinidade. O mestre João fala, o mago, escuta, o Camael, eu quero construir uma casa, cara, o que você me diz? E eu falo, olha, mestre, pela situação do país, sei não, hein, segura mais um pouco aí. O que eu sou um diabo. Por quê? Porque a expressão diabo significa opositor, oposição. Aí o mestre João fala, escuta, o mago, o Camael, escuta, eu tô querendo comprar um carro novo, cara, meu carro já tá aí meio lá, meio cá, já tá com o pé na cova e já tá quase dando PT, motor já tá zero, e escuta, eu tô querendo comprar um carro, e eu falo, mestre, olha, puxa vida, um carro agora, tenta ir lá pro ano de 2019, agora não, segura as pontas aí, o que eu tô sendo um diabo. Por quê? Porque eu estou me opondo a um plano, a um projeto e a uma intenção. Então, diabo não é um ser físico, não é uma pessoa. Diabo é uma força de expressão. A questão de demônio, essa questão do demônio, isso é coisa do demônio, você está endemoniado. Bom, vamos lá. A expressão demônio vem do grego e do latim digin. Digin nada mais é do que gênio. Nada mais é do que gênio. Então,
Demônio, na verdade, não é algo ruim, não é algo possessivo, não é algo que vai destruir sua família, que nem pensam algumas pessoas. Demônio nada mais é do que um gênio. Gênio se tratando de sabedoria, gênio se tratando de conhecimento. E não tem nada de ruim em ser gênio, em ter conhecimento. Às vezes as pessoas ouvem meu áudio e falam: você está endemoniado, você é o demônio. Sim, é verdade. Eu estou endemoniado e eu sou o demônio, porque demônio é de Jin. De Jin nada mais é do que um gênio. Então, de fato, eu sou um gênio. A questão de Lucifer vem da expressão grega também, né? Luxi, luz em português. E eu falo português brasileiro, porque nós sabemos que existe o português brasileiro e o português de Portugal. Luxi em grego é luz em português. Fiere, fieros ou fiero também vem de uma linguagem latina, que significa porta, portar, portador, ou seja, o portador da luz, aquele que porta a luz, aquele que traz a luz. Só que esta luz não significa que ele pertença ao sol, não significa que ele traga uma lâmpada, não significa que ele pertença à vela ou ao elemento fogo, ou que ele trabalhe no dia. A expressão luz está voltada ao conhecimento. Então, Lucifer é portador, aquele que porta o conhecimento. Conhecimento no que, Mago Camael? Conhecimento sobre tudo, sobre etimologia, que é a origem dos nomes e significados, sobre teosofia, que é a cientologia que estuda sobre os deuses, sobre hermenêutica, que é a interpretação textual, sobre guimatria sagrada, que é a leitura da numerologia expositiva formática de um nome, sobre astrologia, astronomia, química, física quântica, cabala, candomblé, voodoo, umbanda, quimbanda, seixonoye, catolicismo, tudo. Aquele que porta o conhecimento, conhece sobre tudo. E eu só quero deixar claro aqui para os irmãos, até porque é um grupo de quimbanda, e eu vou puxar um pouco de sardinha pro nosso lado também, que eu não sou tonto, né? Não sou besta, não estou rasgando dinheiro nem comendo. Vocês entenderam? Eu vou puxar sardinha pro nosso lado e deixar os evangélicos chupando o dedo. Quando Moshe Rabbeinu estava conversando com Hashem, com o Eterno, e o Eterno Vaiomer Hashem Moshe Rabbeinu, e disse o Eterno a Moisés o Rabino: eu sou o que sou, ou Shem Hamefurash, o meu nome é sobre todo nome, eu sou aquilo que você precisa na hora certa. E quem é aquele que precisamos na hora certa, dentro da lei de Quimbanda? Exu. Aí os evangélicos pegaram e fizeram o quê? Vamos puxar a sardinha pro nosso lado, os evangélicos falando. Vamos puxar a sardinha pro nosso lado. Deus, ele me deu a paz. Então, quando um Yehudim ou um judeu vai falar sobre Hashem, que é o Eterno, e esse judeu ele está precisando de paz, ele chama quem? Ele chama Hashem Shalom, o Eterno que promove a paz. Quando ele está precisando por exemplo, quando ele foi injustiçado, está precisando de justiça, então ele chama Hashem Tzidkenu, aquele que promove a justiça. Aquele que está passando por uma luta, batalha espiritual, chama-se Hashem Sabaoth,
o Eterno que lidera os exércitos. Ora, irmão, quem tem Exu na vida não precisa de mais nada. Se eu estou precisando de paz, eu bato para Paô, para Exu e peço paz. Se eu preciso de cura, eu bato para O, para Exu e peço cura. Se eu preciso da presença de Exu 24/48 na minha vida, eu bato para O, para Exu e peço a presença dele 24/48 na minha vida. Eu não preciso subir para montes, eu não preciso jejuar, eu não preciso fazer a abstinência de sexo com a minha esposa, eu apenas peço ao Orixá Exu, seja ele Exu, Exu, Iesu, Bará ou quem seja, a essa força que está sempre presente, Laroie Exu, Exu Amojubá. E só ressaltando o contexto aí de Lucifer, Lucifer ele foi um bispo, na verdade. E esta narrativa interpretativa ou tentativa interpretativa de expor um Deus bom e um diabo ruim, um Lucifer que caiu do céu e trouxe consigo a terça parte, isso não aplica-se, isso não é o que o contexto histórico, teosófico e etimológico diz. Por exemplo, eu vou colocar aqui um texto meu aos irmãos, para que os irmãos também possam se deleitar, até porque Lucifer, ele não é nada daquilo que os irmãos evangélicos pensam e nem acreditam. Nós, os irmãos de axé, de força, da magia, sabe de fato quem é ou o que é Lucifer. Então, eu compartilharei aqui com os irmãos um texto explicando literalmente tudo ou quase tudo dentro dos termos etimológicos sobre Lucifer.